Olá, eu sou a Mandy e Backrooms é sem dúvida um sucesso comercial, abocanhando 350 milhões de bilheteria mundial, fazendo bonito e com outro detalhe. Atualmente, Backrooms se destacou muito no cinema, não só com a questão do público, da crítica, mas por ser uma história que a gente pode dizer que é fora da curva. Uma ideia original. E isso chamou a atenção dos estúdios. Nós já vimos no passado tentativas de trazerem creepypasta para o cinema e parece que não deu muito certo. Mas e agora? Será que os estúdios vão retomar essas ideias? Vem comigo que eu vou falar sobre isso. Se você curte meu trabalho aqui nesse canal, dá uma força pra gente, curte, comenta, compartilha, tasca o dedo aí no like, considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se que tá aqui embaixo e dá uma olhadinha nos links da Amazon, de repente tem alguma coisa que te interessa. E bora pro vídeo, que aqui não tem vinheta não, gente. Backrooms é sim um sucesso comercial. Muita gente questiona, mas pô, só 350 milhões? Cara, segura teu mimimi aí. Backrooms custou 10 milhões. 10. E faturou 350 milhões até agora. Tá? Até agora. Por quê? Porque Backrooms vai ganhar uma versão estendida nos cinemas. Mais 16 minutos de filme. E, segundo rumores, uma cena pós-crédito. Ué, Backrooms então vai ter continuação? Claro que vai, né, gente? O próprio diretor Kane Parsons já admitiu que ele já tem as ideias para continuação. E um detalhe interessante, Kane Parsons, diretor de Backrooms, também conhecido como Kane Pixels, é um cara que está com os holofotes de Hollywood em cima. Mas por quê? Porque ele conseguiu um sucesso comercial para o estúdio A24, Backrooms, sendo um diretor de apenas 20 anos de idade. Não estamos falando de um diretor com anos de carreira. Não, ele é um moleque. E a ideia que a A24 teve foi bem interessante. Por quê? Kane Parsons, ele já produzia vídeos para o YouTube através do canal Kane Pixels sobre o assunto Backrooms. Então ele é um cara que manja do assunto. O que eles fizeram? Pegaram ele e falaram: toma que o filho é teu, vai fazer o filme. E ele fez. O filme é um acerto enorme. Eu assisti o filme, já falei isso, é um filme que me surpreendeu. Fica aqui sempre a dica. Galera que tem ansiedade, toma cuidado com esse filme, porque vai dar gatilho. Você em algum momento já passou por um lugar que ou é parecido com os cenários do filme, ou de repente você trabalha num lugar assim. Porque Backrooms, paredes amarelas, luz fluorescente, corredores, salas. Tudo bem, lá estão vazios. Na sua empresa pode ter pessoas indo e voltando, várias mesas, enfim. Mas hoje em dia se parece muito com espaços empresariais. E isso é uma grande sacada, porque isso mexe muito com as pessoas. Te dá aquela sensação de eu já passei por esse lugar. E isso funciona. Uma nova linguagem de terror, uma nova forma de terror que funcionou muito bem. Backrooms tem uma história básica. Simplesmente o protagonista, dono de uma loja, descobre no porão da loja dele que tem uma passagem para as Backrooms. E resolve explorar e óbvio que essa aventura doida dele vai arrastar outras pessoas junto. Simples. Backrooms tem um detalhe, você não sabe se há uma saída das Backrooms. Você não tem essa certeza. Onde é que está a saída de uma Backroom? Onde é que isso fica? Você vai ter que descobrir. Fora que tem criaturas bizarras lá dentro. Corredores intermináveis, espaços vazios, mas criaturas bizarras. E aí, como é que você escapa disso? É aí que Backrooms trabalha de uma forma inovadora e traz um outro tipo de terror. Uma ideia nova, uma ideia inovadora, um ar novo no cinema que atualmente a gente está vendo basicamente sequências, filmes de super-herói
ou então ideias requentadas dos anos 80. Basicamente isso, Backrooms se destacou. Em meio a tanta coisa que a gente já viu, é mais do mesmo, Backrooms chega e apresenta para você um argumento novo. Isso muda completamente, gente. Muda o jogo completamente. E funciona. Nas mãos de um diretor que sabe o que está fazendo, que conhece o material, Backrooms funciona. Mas Backrooms não deixa de ser uma creepypasta. Para quem não sabe, Backrooms surge de um fórum do 4chan. E como isso aí surgiu? Através da postagem de uma imagem. Mas que raio que continha nessa imagem? Basicamente, a imagem mostrava corredores vazios, paredes amarelas, luzes fluorescentes, dando a ideia de um espaço interminável, de algo infinito. E isso pegou. Tanto é que gerou uma lenda urbana. Essa lenda urbana diz que qualquer um de nós, de uma maneira acidental, pode atravessar a realidade e cair nas backrooms, e ali você se lascou, cara. Porque para você sair vai ser difícil. Isso, o conceito dos espaços liminares dentro do filme, funcionou muito bem. Uma ideia inovadora. Porém, creepypasta, nós já vimos no passado tentativas de trazerem creepypasta para o cinema. Slenderman mesmo foi uma delas. E Slenderman, um filme que dividiu opiniões e na maioria das vezes ele foi taxado de bobo. Sinceramente, né? O bicho não tem rosto, mas tem que admitir que ele é estiloso, né? Que aquele terninho dele ali, né? Estiloso, última moda, saindo do meio da floresta e perseguindo os outros, de terno e gravata. Eu vou te confessar que aquilo ali não me assusta. Aliás, nunca nem sequer dei atenção ao Slenderman. A verdade é essa. Enfim. Mas Backrooms tem uma pegada diferente. Backrooms mexe com você em muitas situações. A gente já viu lugares como aquele, a gente já passou por lugares como aquele. Quem trabalha dentro de uma empresa já viu cenários como aqueles. Então, acaba te dando uma ligaçãozinha incômoda. Então Backrooms funciona. E isso foi muito bem explorado pelo diretor. Funcionou bem. E acabou trazendo o foco dos estúdios de volta para essa questão das creepypastas, lendas urbanas, material intelectual que foi criado na internet. E sim, nós já estamos vendo isso já começar a se mover. Para quem não sabe, já foi anunciado que mais uma creepypasta está aí ganhando sua versão de cinema. E essa é meio bizarra. Que é ninguém menos que o fofíssimo Cabeça de Sirene. É ele mesmo, gente. Basicamente, um troço magrelo de 12 metros de altura, com a carne e os tecidos do corpo tudo mumificados e duas sirenes no lugar da cabeça. O problema é que esse bicho, apesar da descrição ele ser aquilo que você fala, o quê? Ele é assustador. Ele funciona. Se ele for bem trabalhado na forma como Kenny Parsons fez com Backrooms, ele vai funcionar. Vai ser um filme assustador. Vai ser um filme que vai mexer. É uma ideia inovadora. Sim. E não para por aí. Como eu falei, grandes estúdios estão de olho nessa ideia de creepypastas. E por incrível que pareça, o Deadline já confirmou um filme do catálogo Mandela. Já está confirmado. E esse filme aí tava aquela disputa entre vários estúdios. Segundo o próprio Deadline, 11 estúdios estavam disputando os direitos de catálogo Mandela. E o estúdio que abocanhou os direitos, pasmem, foi Steven Spielberg através da Amblin. Ou seja, Steven Spielberg está interessado em catálogo Mandela, comprou os direitos e o filme já vai sair. O que foi anunciado é que o filme vai ser dirigido pelo Alex Kister, que é o próprio criador da história do catálogo Mandela.
Ou seja, um cara que conhece o material fonte, um cara que produz na internet o material fonte, ele vai ser o diretor, repetindo a mesma história do Kenny Parsons com Backrooms. Então, ou seja, um cara que conhece, metendo a mão e transformando aquilo que ele mesmo criou num filme. Tem possibilidade. A gente viu que as coisas funcionaram bem com Kenny Parsons. Pode funcionar com ele também. E ainda mais que agora a gente tem ali Steven Spielberg por trás disso. Então efeitos visuais não é desculpa. O que de acho é o catálogo Mandela? Muita gente já está perguntando isso aí nas redes. Basicamente, tá? Versão resumida, que isso dá para fazer um vídeo disso aqui. Catálogo Mandela é uma história de terror analógico ambientada num lugar, num estado fictício dos Estados Unidos, que envolve umas criaturas chamadas os alternativos. Basicamente, aliens. Opa, falou alien, o Spielberg já dá um sorriso, né? Enfim. Então, o filme, os direitos já foram comprados, já tá tudo certo com o Spielberg. E o filme, então, deve entrar já em fase de pré-produção, roteirização. Isso tudo a gente vai ver aí já pelos próximos meses, as primeiras notícias. Isso é muito interessante, porque Backrooms abriu o caminho para isso. O interesse, o foco dos estúdios voltou-se de volta para as creepypastas, para lendas urbanas, para esse tipo de histórias, buscando aí coisas inovadoras, buscando novos ares para o cinema, porque tá difícil, gente. Ideias requentadas a gente tem um monte. Sequências, reboots, nossa, já a lista é enorme. Filmes de super-heróis, então, esse ano tá cheio deles. Mas e as ideias inovadoras? Se um filme que custa 10 milhões consegue fazer 350 e ainda vai ganhar uma versão estendida que vai voltar para os cinemas e ainda está chegando agora nas mídias digitais, então mais dinheiro. É possível que outro filme de creepypasta também consiga fazer isso, se bem trabalhado. Toda ideia, por mais estranha que seja, se ela for bem trabalhada, ela pode se tornar algo grande. E nós vimos isso com Backrooms. E agora nós vamos ver o Cabeça de Sirene ganhar a sua chance no cinema. E logo logo o Catálogo Mandela também. E vocês? Curtem creepypasta? Já leram creepypasta? Já viram alguma coisa de creepypasta? Deixa aí nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo pra todos, vou ficando por aqui. E até a próxima.